Olá, meus nobres, como que vocês estão? Tudo jóia? Seja bem-vindo para mais uma dica DDJ. Estão prontos aí? Bora? Então bora. Esses dias atrás eu estava em um ambiente um ambiente classificado. É um ambiente farmacêutico onde precisa a sala, aquele ambiente precisa ser controlada, a temperatura ela é controlada. E estava ali fazendo um teste que nós chamamos de temperatura e umidade relativa do ar. Eu precisava saber naquele momento qual que era a temperatura, eu precisava aferir aquela temperatura, né? Eu tinha um sistema supervisório que estava me mostrando a temperatura e a umidade, porém, eu como o certificador daquela área, eu precisava comparar, eu precisava com o meu instrumento calibrado, verificar essa temperatura e a umidade. Aí é que vem o fato, pessoal. Infelizmente, naquele momento, o instrumento que eu iria usar para fazer essa medição, ele não estava mais comigo. Ele estava em outro local. E eu precisava, né? Então, eu precisava daquele dado naquele momento. E lembrei que na minha mochila encontrei algo que salvou o meu momento, né? Que é essa gracinha aqui, ó. Alguém sabe o que é isso aqui? Mostrando aí para vocês. Não sei, vai ficar escuro aí, ó. Isso chama-se carta psicométrica. Ela possibilita você fazer o estudo do ar em um determinado ambiente. Pois bem, meus nobres, então essa aqui é a carta psicométrica. É um gráfico que possibilita o estudo do ar. Hoje em dia existem programas, né, que já contém os dados, você só alimenta esse programa e ele já dá os resultados, né? Mas no momento lá, eu não tinha nenhum programa e eu contava com o instrumento chamado termohigrômetro. É um aparelhinho que você só espera alguns minutos, né? E ele já mede a temperatura e mede também a umidade relativa do ar. Sabemos que em um ambiente existe uma quantidade de umidade ali, né? Então nós conhecemos isso aí como umidade relativa, a porcentagem de umidade que existe naquele ar. Então a carta psicométrica ela nos dá exatamente isso aqui. E olha que então eu achei isso dentro da minha mochila e pude então fazer a minha medição. Mas como? É uma carta psicométrica para São Paulo. Eu estava em São Paulo. Aqui tem uma pressão barométrica de 695,1 milímetros de Hg. Olha só esse dado aqui importante, né? Isso aqui, sabemos que em determinada região existe sua pressão, né? Aqui pro lado de Campinas, Paulínia, é uma pressão, citando em São Paulo é outra, citando principalmente, vamos supor, em Santos, na Baixada, é uma pressão maior, que é a pressão a nível do mar, né? Então, quanto mais alto você está, a pressão fica menor. Esse é o conceito. Então, essa carta é voltada para a região de São Paulo, né? Então, em outras regiões, precisa ver qual que é a pressão barométrica para que dê certo as contas. Mas como eu precisava de saber a temperatura e umidade, né? Tem tantos riscos assim, tantas linhas, né? Que até confunde. Mas o que eu precisava, na verdade, está bem aqui, ó, nessa reta, que é a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, que é essa linha curva aqui, ó. As outras eu não precisava para aquele momento. Eu precisava descobrir, eu precisava realmente de um termômetro, pelo menos um termômetro. E como que isso é feito na prática, né? Eu não tinha o aparelho. Eu estava com um termômetro tipo caneta, tipo uma caneta mesmo, que ele tinha o aparelho em si que media a temperatura. Então, esse termômetro media a temperatura de bulbo seco. O que é a temperatura de bulbo seco? A temperatura que você está lendo no momento lá. Você pega um termômetro qualquer, vai ler, é que eu estou sem nenhum termômetro aqui. A temperatura que você lê ali é a temperatura de bulbo seco.
e juntamente com a temperatura de bulbo úmido, que seria essa curva aqui, ó, essa linha aqui, tá vendo? Como que você obtém ela através de um termômetro comum? Mais uma vez, um termômetro tipo caneta, por exemplo, você pega um paninho, uma esponja, especialmente uma esponja, molha ela e coloca em cima do bulbo. Isso mesmo, você vai ter a temperatura, você vai obter naquele momento ali uma temperatura de bulbo úmido. Você vai perceber que ela é um pouquinho mais baixa do que a temperatura de bulbo seco. Ok? Então você joga isso aqui no gráfico, como qualquer gráfico, você joga, vamos supor que, deixa eu ver, vamos supor que a temperatura de bulbo úmido deu 20. Havia úmido, você jogou lá aquela esponjinha, molhou e obteve 20. E a temperatura de bulbo seco foi 30 graus. Opa! Então você pegando os 30 aqui e cruzando com os 20 graus, você vai obter a umidade relativa, que está nessas linhas de dentro do gráfico, curvas aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá para enxergar aí, mas aqui, ó, 90%, 80%, 70%, 50%. Eu sei que você cruzando o 20 com o 30, entre seco e úmido, você vai obter mais ou menos aí uns 80% de umidade relativa. Olha só. Esse exemplo aqui, a umidade está bem alta, né? Mas no momento lá, eu fiz, deu aproximado em 50%. Então, mais uma dica aí, DDJ. Né? Ar-condicionado e refrigeração na prática aí, ó, utilizando os conceitos aprendidos. Não pode deixar os conceitos para trás, hein? Existem os programas, ótimo, vamos utilizá-lo para facilitar nosso trabalho, mas o conceito precisa estar na cabeça, precisamos estudar aí, tá bom? Essa carta, esse gráfico, ele é muito especial, ele dá muitos parâmetros, né? Essa parte aqui, por exemplo, ó, você acha gramas de vapor por quilograma de ar seco. Olha só o termo aqui, né? Então, precisamos estudar. Mais uma dica aí, DDJ. Até mais. Até o próximo vídeo.